Então, a disciplina, e a gente vai orar, viu, gente? Depois de eu apresentar o plano aqui, a gente vai fazer nossa oração também, tá? Então, disciplina, né? Teologia Sistemática 3. Os objetivos são os mesmos da passada, eu só troquei aqui os aspectos referentes às temáticas que serão abordadas nessas disciplinas, ou nessas aulas, né? Eu vou mutar aqui, tem algum microfone reverberando aqui. Que é entender a doutrina da aplicação da redenção, da igreja e do futuro, porque serão as três doutrinas que nós iremos trabalhar até o final do ano. Tá? A doutrina da redenção, da igreja e do futuro. Segundo, conhecer detalhadamente questões envolvidas nas doutrinas já mencionadas, ou seja, o objetivo é a gente, de alguma forma, na medida do possível, né, em face do nosso tempo, trabalhar, tentar esmiuçar o máximo possível cada uma das três doutrinas mencionadas acima. Ou seja, a doutrina da redenção, a doutrina da igreja e a doutrina do futuro, também conhecida como escatologia. E o último objetivo, conectar as doutrinas com as passagens bíblicas que sustentam as mesmas, ou seja, aquela abordagem bem fundamentada e alicerçada nas escrituras, né? Então, esses são os nossos três objetivos para esta disciplina. Aí aqui nós temos as datas em que ocorrerão os encontros e as respectivas temáticas. Vejam, olhem o desafio dessa disciplina. Vejam só, né? Primeiro tempo. Deixa eu minimizar aqui uma coisa que eu estou vendo que ela está aberta aqui. Vai me atrapalhar. Pronto. Tirei. Agora. Pronto. Então vejam o desafio. Hoje nós iremos trabalhar a graça comum. Certo? Então hoje a gente vai trabalhar a graça comum. Na próxima semana, temos o desafio de trabalhar eleição e reprovação. Eu sei que será uma discussão bem acalorada, né, nessa temática, mas nós iremos abordar ela. No dia 18, olha o desafio do dia 18. Falar sobre o chamado do evangelho, o chamado eficaz e regeneração e conversão. Veja só, né? 4 assuntos, de certa forma, extensos, importantes, mas a gente, infelizmente, não tem tempo para trabalhar de outra forma. Então, a gente vai ter que trabalhar assim. E, inclusive, viu, gente, deixa eu combinar uma coisa com vocês aqui já. De repente, se vocês acharem interessante, a gente poderia estender a aula até as 9h30 em alguns encontros, não em todos, tá? Tendo em face essa gama de conteúdo que a gente precisa vencer. Então, em alguns encontros, por exemplo, esse encontro do dia 18, a gente faria ele até 9h30, né, para a gente poder vencer todo o conteúdo, tá? Aí, dia 25/10, justificação e adoção. Dia 1/11, santificação e batismo. E plenitude do Espírito e plenitude, perdão, deixa eu corrigir. Santificação, batismo e plenitude no Espírito Santo. Né? Dia 8/11, perseverança dos santos, a morte e o estado intermediário. Também é muito assunto para uma noite. Dia 22, a glorificação e a união com Cristo. E daqui para frente, toda noite será noite de muitas temáticas. Veja, dia 29/11, igreja, a sua natureza, suas características, seus propósitos, a pureza e a unidade da igreja. Olha, estamos falando de 5 temáticas numa noite. É um milagre, né? Vai ser um milagre, né? Dia 23 não é
8. Essa data tá errada aqui. E isso foi ruim, essa data tá errada. Sabe por quê? Porque significa dizer que ela não está no cronograma. Ai, meu Deus. Ser ruim significa que ela não está no cronograma, mas o conteúdo tem que estar. Porque aqui, depois do dia 29/11, é o dia 6/12, que inclusive é a véspera do meu aniversário. Poxa. Então aqui vai ser complicado aqui essa temática já. Ó. Deixar ela em aberto aqui, tá? Tá aqui, ó, uma interrogação. Poder da igreja, o governo, meios de graça. Seria o poder da igreja, o governo e meios de graça na igreja. Dia 6/12, batismo, ceia e adoração. É possível que a gente tente mesclar esses assuntos do dia poder da igreja, governo e meios de graça com batismo. Aí eu já vou fazer essa alteração aqui agora, aproveitando. Bom, já vou fazer aqui. Pronto, batismo e ceia, o dia aqui será dia 6/12. 6/12, pronto. No dia 13, dons espirituais. De repente, gente, eu não dou essa aula do dia 13, tá? Por quê? Deixa eu explicar. Porque a gente passou quase que uma aula inteira falando sobre dons espirituais. Vocês lembram? A gente leu 1 Coríntios 14 todinho, né? Então, de repente, eu dou o conteúdo, eu escrevo o conteúdo para vocês, mas a gente não dá essa aula. Tá certo? Não tem a conferência com essa aula. Para a gente ganhar esse dia. Professor, e por que o senhor não passa esse que saiu fora, está no cronograma, mas saiu como dia 23? Aí por que o senhor não desce para justamente a gente ter só o assunto dos dons espirituais, mas o senhor debate justamente o do dia 23 ou do dia 6, Foi isso mesmo que eu acabei de dizer, Brisa. Então a gente pode fazer isso. Eu mando o conteúdo, mas a gente não discute ele, a gente divide a aula anterior em duas. Certo? Anterior em duas. Isso. Mas eu vou deixar aqui, em todo caso, para eu me lembrar de mandar o conteúdo. Senão, se eu tirar, eu vou esquecer. Dia 20/12, a volta de Jesus e o milênio. E dia 27/12, que é o dia que encerra a nossa disciplina, o juízo final e castigo eterno, o novo céu e a nova terra. Né? Também é muito assunto para a gente discutir em 2 horas, pensando aqui, nem 2 horas, 1h45, né? Tá certo? O restante vocês já sabem, né? O livro é o de Wade Rudy, pesquisa e aquelas 2 provas. Eu nem coloquei a data das provas aqui, mas vocês já fiquem cientes que uma prova deve ser aqui no dia... Eu devo entregar no dia 1/11 para vocês me devolverem até o dia 8/11, tá? 1/11 eu entrego, vocês me devolvem no dia 8. É melhor... Ô, gente, ficou muito em cima. Altere só o seguinte aí. Eu entrego no dia 25/10. Eu entrego 25/10 e vocês devolvem dia 1/11, certo? Porque aí a segunda prova eu entrego no dia 29/11. Ou melhor, que 20... Não, peraí, tá tudo errado. Tudo errado, esse WhatsApp tá me deixando doido. Vamos lá. É porque eu não vi as datas aqui embaixo. Essa disciplina são 12 encontros, né? Então vamos lá. Eu vou entregar a primeira prova no dia 1/11 mesmo. 1/11 eu entrego. Vamos lá. 1/11, data final agora. 1/11 eu entrego a prova e vocês me devolvem no dia 8/11, tá? Primeira prova. Entrego o dia 1, vocês devolvem até o dia 8/11.
Segunda prova eu entrego no dia 11 e vocês devolvem no dia... que dia 11? Eu entrego no dia 20 do 12 e vocês devolvem no dia 27 do 12, que é o último dia de aula. Certo? Fechou aí? Primeira prova eu entrego dia 1 do 11, vocês devolvem 8 do 11. Segunda prova eu entrego dia 20 do 12, vocês devolvem 27 do 12, que é o nosso último dia de aula desta disciplina. Ok? Pronto, então vamos lá. Vamos sair daqui e agora vamos para iniciar a nossa aula. Oração. Vamos lá, deixa eu postar aqui o texto. Pronto. Vamos fazer a nossa oração, irmãos, para abrirmos a nossa aula de hoje. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por esse encontro, obrigado pelos irmãos e irmãs que já acessaram a aula de hoje. Traz os irmãos e irmãs que ainda não conseguiram, que de alguma forma o Senhor os desperte para olharem as suas caixas de mensagem do celular ou, Senhor, os seus e-mails e assim perceberem que há uma comunicação sobre o link da aula para que possam chegar até este encontro. Muito obrigado por tudo, Deus, obrigado por tua graça, que é o que nós estudaremos nesta noite, e nós já te agradecemos isso em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Hoje nós iniciamos a doutrina da aplicação da redenção, e o primeiro assunto da doutrina da aplicação da redenção é o assunto sobre a graça comum. É claro que nós estamos tratando hoje a graça comum, porque falaremos numa outra oportunidade, não com essa temática, mas falaremos numa outra oportunidade sobre a graça no sentido de salvífica, né? E nós falaremos dela justamente quando nós formos discutir o assunto da eleição e da reprovação, né? Que é o assunto da próxima aula. Então, na próxima aula, nós iremos discutir o assunto acerca da eleição e da reprovação, e nele nós trataremos dessa graça salvífica. Então, hoje é apenas a graça no sentido de graça comum. E o que é a graça comum? Aí tem aqui uma definição sobre o que é essa graça comum. A graça comum é a graça de Deus pela qual ele dá às pessoas inumeráveis bênçãos que não fazem parte da salvação. Então, Deus abençoa todas as pessoas da terra? Sim. Né? E há uma espécie de dádiva ou de bênção da parte de Deus que ele distribui igualmente para todas as pessoas, como por exemplo, né? A gente tem os exemplos aqui embaixo, mas eu já vou citar alguns para a gente compreender um pouco mais essa definição. A chuva, quando chove aqui em Recife, é possível que chova, vamos dizer assim, no bairro que eu moro, Engenho do Meio. Quando chove no Engenho do Meio, não só chove na casa dos crentes, né? Não, chove no bairro do Engenho do Meio. O sol, não aparece o sol só aqui no Engenho do Meio, na casa dos crentes. Já pensou um raiozinho de luz aqui na casa, outro raiozinho de luz ali, outro raiozinho de luz ali, e para o restante do povo não via o sol? Não. A provisão do alimento, a inteligência, a capacidade criativa, os atributos comunicáveis de Deus. Então, inúmeras bênçãos da parte do Senhor
elas podem alcançar e alcançam todas as pessoas da Terra, independente de se forem crentes, independente de serem crentes ou não crentes, servos ou não servos, discípulos ou não discípulos. Então, isso é o conceito de graça comum. Ou seja, de alguma forma, Deus abençoa todas as pessoas da Terra. Porém, a graça comum é diferente da graça salvífica. Ela é tanto diferente em natureza quanto ela é diferente em seus resultados. Ela não conduz à salvação, a graça comum. O papel da graça comum é Deus abençoando todas as pessoas da terra. Mas essa bênção que Deus concede a todas as pessoas da terra não é igual à bênção da salvação. Então, neste caso, as pessoas que recebem essa bênção da graça comum, tanto crentes como incrédulos, elas recebem da parte de Deus. Ou seja, Deus é a fonte dessa graça comum. Então, por Deus ser a fonte dessa graça comum, ela não flui diretamente da ação resgatadora de Cristo, ou seja, da obra da redenção de Jesus, porque para os incrédulos, a morte de Cristo não representou remissão alguma. Portanto, tampouco eles se tornaram merecedores das bênçãos da graça, ou, portanto, tampouco eles se tornaram merecedores das bênçãos da graça comum. Então, veja, tanto a graça salvífica quanto a graça comum, ambas são favores imerecidos da parte de Deus. Nós nem merecemos a salvação, como também nós nem merecemos as dádivas cotidianas que Deus nos concede. Mas não merece. Por exemplo, eu estava ali agora na padaria, eu estava na padaria e minha esposa com meu filho no carro, e uma mulher deu uma ré no carro e parece não ter visto o meu carro estacionado no outro lado da rua, e ela só não bateu porque minha esposa buzinou, aí ela freou. Veja, esse livramento que Deus concedeu não foi por mérito meu, foi puramente a graça, o cuidado dele. Ele quis manifestar o seu cuidado. Ia dar uma mão de obra, ele quis manifestar. E ele manifesta esse tipo de cuidado, por exemplo, para todas as pessoas. Você já pensou se todas as situações de acidentes Deus permitisse que todas elas acontecessem? Quantos acidentes não haveriam por dia? Mas Deus concede livramento, porque Deus é um Deus que exerce a sua misericórdia. E a misericórdia de Deus ele exerce com quem ele quer, quando ele quer, onde ele quer. E assim, é fruto da graça comum de Deus. Então, nesse primeiro momento, eu quero que vocês entendam isso. Toda graça de Deus é um favor imerecido. Nós não merecemos nada da parte de Deus. Nada. Na realidade, a gente merecia só uma coisa: condenação eterna. Só isso. Porque o salário do pecado só é é a morte. E era isso que a gente merecia. Então, tudo que vem da parte de Deus para nós é graça, e essas dádivas divinas se dividem em duas. Primeiramente, a graça comum, que é a forma de Deus abençoar todas as pessoas da terra igualmente, independente se forem crentes ou não, e a graça salvífica, que é a graça que é fruto ou que propicia a salvação através da obra redentora de Jesus por meio da fé. Esta nós veremos na próxima semana. Hoje continuaremos com a graça comum, agora falando sobre exemplos da graça comum. Né? Como nós podemos perceber a graça comum em nossos dias? O primeiro exemplo é o domínio físico. Os incrédulos continuam a viver neste mundo
unicamente por causa da graça comum de Deus. Toda vez que alguém respira, isso se dá pela graça de Deus. Porque o salário do pecado é a morte e não a vida. Então, veja, todo pecador deveria morrer. Então, cada segundo que um pecador sobrevive, ele sobrevive por causa da graça de Deus. Então, você pode dizer todo dia, você pode escolher até o horário. Ou você pode fazer isso de manhã, ou você pode fazer isso à noite, ou você pode fazer isso todo dia de meio-dia. Mas uma coisa você deve fazer. Todo dia você deve agradecer pela vida. Porque você só está vivo, só está viva por causa da graça de Deus. Olha, no dia que Deus cortar o canudo que traz o oxigênio até as nossas narinas, acabou-se. Pode convocar o pastor para o culto fúnebre que já foi. Né? Então, é graça de Deus. Além disso, a terra não produz somente cardos e abrolhos, como foi a maldição imposta por Deus à terra em face da queda de Adão e Eva. Nem permanece como um deserto ressecado, mas pela graça comum de Deus ela produz alimento e material para roupa e abrigo, frequentemente em grande abundância e diversidade. Assim você vai ali na Ceasa, se você for. Eu normalmente vou. Esta semana eu ainda não fui, e nem na outra, inclusive. Mas devo ir até o final de semana. Então você chega lá, tem banana, tem laranja, tem manga, tem acerola, tem goiaba. Eu não vou ficar dizendo os nomes das frutas que tem aqui, porque senão vai 2 aulas só dizendo de nome. Mas tem de tudo. Tem fava. Semana retrasada, viu, Cliver? Semana retrasada comprei 1 quilo de fava. Tá ali no armário. Tô doidinho pra fazer. Sabe qual é o problema, Cliver? É que a charque é 40 conto. Aí eu tô... eu acho que eu vou comer fava com queijo coalho. Tava fazendo um baião com calabresa. É Eu mais acho que saudável, fava com queijo coalho. vai ser queijo coalho ou então o embutido da calabresa, porque a É charque, mais saudável. a charque tá mais caro do que camarão. É mais fácil comer camarão do que charque hoje. A parte mais renda achar que tá cara, dá R$38, é 35. É um absurdo. Olha, minha mãe dizia, meu filho, quando eu era jovem, recém-casada, eu e seu pai, a gente só comia 2 tipos de carne. Era bacalhau e charque, que era o que era barato. Hoje a gente nem pode comer bacalhau, nem pode comer charque. Já pensou? É ovo e queijo. É ovo. Mas tem a charque suína, que é mais em conta. Eita, charque suína. Ovo é bom que é proteína. Olha aí, tá vendo? Ô, professor. Olha, falei de comida, falei de comida, vocês já se agitaram, não foi? Teologia, vocês não estavam nem aí. Falei de comida, se espalhou todo mundo aí, ó. Ô, professor, só se comia galinha no final de semana, né? Era. Do domingo. Minha mãe comprava dia de comer uma galinha. galinha no domingo para comer a semana todinha. Eita. Era, professor. minha família passava dificuldade, mãe Isabel. Mas a minha também passava. Mas no domingo, aí minha mãe mandava meu pai trazer da feira uma galinha viva e ela matava, despenava, fazia todo aquele troço lá para a gente comer. Agora também não era todo domingo, não, né? Tinha domingo que não dava. Mas durante a semana era isso aí. Era aquele, como é o nome? Bagre, era charque, era sardinha de caixão, você lembra? Sim. Cheirosa! Que é uma delícia. Cheirosa! Mas ela é uma delícia com você cuscuz, abre é uma aqui a 1 delícia. quilômetro, a pessoa está sentindo Lá em cheiro. casa saía sardinha de caixão. Mas vamos lá, brisa para a gente Era voltar para delícia com teologia. cuscuz. Com cuscuz é uma delícia mesmo. Diga, Brisa. Eu nem vou falar, professor, porque comida eu também, tava com vontade. Não,
Não, eu que eu estava com vontade de falar um negocinho aqui da teologia, mas vai passando, que a gente vai ter muita coisa para falar. E depois que o senhor fala de comida, aí o alvoroço fica pronto. Então vamos embora. Tá vendo? Não pode falar em comida. Pode não. Alguns textos bíblicos, eu não vou fazer a leitura, mas vocês devem ler em casa. Alguns textos bíblicos estão aqui presentes para reforçar essa ideia da graça comum. Eu quero ler apenas, pronto, vamos fazer o seguinte, vamos ler apenas, estou procurando minha Bíblia aqui, não estou vendo, mas vamos ler esse texto de Mateus, capítulo 5, 44 ao 45. Se alguém achou, pode ler, tá? Que eu estou sem a Bíblia aqui, estou pegando. Mateus 5, 44 ao 45. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Exatamente, né? Veja aí com muita clareza, né? Que até mesmo a nossa postura para com os incrédulos, os incrédulos não, os inimigos, não deve ser uma postura de condenação, de julgamento, porque Deus não trata assim. Né? Então, Deus faz vir o sol e a chuva para todos. Segundo o aspecto, o exemplo da graça é o domínio intelectual. Né? Domínio intelectual. Domínio intelectual diz o seguinte: os seres humanos no mundo atual, mesmo os crentes, não são totalmente inclinados para a mentira, para a irracionalidade e para a ignorância. Todas as pessoas conseguem compreender alguma medida da verdade, certamente alguns têm grande inteligência e entendimento. Então, veja, isso mostra que, mesmo no que diz respeito ao intelecto, o pecado não foi capaz de destruir plenamente aquela capacidade intelectiva que Deus havia concedido como atributo compartilhado para nós. Ou seja, essa capacidade de entender, essa capacidade de compreender, essa capacidade de interpretar. Né? Veja, eu estou falando aqui da minha casa e vocês estão ouvindo aí em vossas casas, e ao passo que eu falo, vocês estão ouvindo, compreendendo e interpretando para vocês o que eu estou dizendo. Tanto é verdade que quando eu falei aqui da comida, vocês deram lugar. Porque vocês compreenderam, vocês entenderam o que eu falei. Né? Então, a teologia chama dessa mácula que o pecado causou em nossa razão, teologia chama de efeitos, isso é muito importante vocês anotarem, viu, se vocês anotam. Efeitos noéticos. Noéticos, né? Parece que são os efeitos de Noé, mas não tem nada a ver com Noé, tá? É os efeitos noéticos do pecado. Quais são os efeitos? Oi, Bri. Reprise de novo, professor, aí, a sua fala. Pois não. Os efeitos noéticos. Como se fosse assim, ética... A causa da mácula que o pecado
causou. Isso. É a consequência da queda na racionalidade humana. Aí a gente chama isso de efeitos noéticos. O pecado não foi capaz de nos tornar incapacitados na razão. Por exemplo, nós podemos compreender, podemos entender, podemos perceber, podemos pensar, podemos interpretar, mas a queda, o pecado, trouxe consequências terríveis em nossa racionalidade, né? Limitações fortíssimas em nossa racionalidade, e a isto a teologia chama de efeitos noéticos do pecado, ou da queda. Tá? Mas, como eu estava dizendo, mesmo com esses efeitos noéticos do pecado, a graça de Deus continua nos dando habilidades e condições de compreender a verdade, de ter inteligência, né? Você tem grandes vultos da história humana que despontam aí com mentes brilhantes, né? Mentes brilhantes. Alguns e algumas utilizando essas mentes para o mal, outros e outras utilizando as mentes para o bem comum da sociedade, né? Por exemplo, eu acho engenheiro assim uma peça extraordinariamente fundamental numa cidade, né? A profissão da engenharia, porque você imagine a quantidade de viadutos, de pontes que nós temos por conta do trabalho do engenheiro. Imagine sem isso, né? Como é que nós atravessaríamos um rio, uma coisa desse tipo? Tá, a gente teria o barco, mas imagina a dificuldade. Você para um carro de um lado, pega um barco, compra outro carro do outro lado, que você vai outra distância tão longe. Então eu acho assim, isso demonstra como Deus dá capacidade para que o ser humano, mesmo em face do pecado, continue pensando, continue racionalizando. Vamos ver esse texto aí de João, João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 9. Nós temos aí exatamente a afirmação acerca desse ponto que eu estava discorrendo. João capítulo 1, verso 9, diz: a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Né? Essa afirmação aí tem a ver exatamente com essa capacidade intelectiva, essa iluminação que nos dá condição de enxergar as coisas, enxergar a verdade. Também todas as pessoas possuem um conhecimento acerca de Deus. Olhe Romanos capítulo 1, verso 21. E aí, logo depois da leitura, eu vou dizer uma coisa muito importante sobre esse ponto. Porque vocês poderiam questionar, ou qualquer pessoa poderia questionar. Romanos capítulo 1, versículo 21. Que diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então, alguém poderia perguntar assim, ou até mesmo vocês: ô professor, se todas as pessoas possuem um conhecimento acerca de Deus, como é que é possível existir o ateu? Né, que afirma não existir Deus. Aí eu remeto essa pergunta. Vamos filosofar neste momento. Como é que um ateu diz que Deus não existe se nós estamos diante da afirmação que todas as pessoas conhecem algo acerca de Deus? Isso é uma pergunta para vocês.
Ele já poderia dizer que o ateu ele já diz isso e ele mesmo se contradiz. Porque quando você vai falar de uma coisa contra, mesmo que a sua opinião seja contrária, você já está dizendo que ela existe. Então, quando você é contrário àquilo que os outros dizem e você quer que a sua compreensão entre na mente dos outros acerca de dizer que Deus não existe e que ele não acredita em Deus, ele mesmo já está se contradizendo, porque ele está tentando uma coisa que ele já sabe, que ele já tem a resposta. Ele só não quer servir a esse Deus. Não servir é uma coisa, é algo pessoal, mas ele sabe que Deus existe. Todo ateu, ele sabe disso. Até porque o Senhor, ele deixa bem claro que não tem nenhum inocente. Todos já nascemos com a consciência de que existe Deus e que Deus existe em nós. Existe na natureza, existe em tudo aquilo que está ao nosso redor, já é revelação do Senhor. Então, é impossível a gente dizer, é igual como os homens dizem no direito, né? Que ninguém pode dizer que não sabia da lei. Ele diz logo, com todo juiz, você tem a lei nas mãos. Então, por que você não leu? Né? É a mesma coisa para o ateu. Pronto, vamos só dar uma arrumada. Essa resposta está muito boa, mas vamos dar uma arrumada. Você está certíssima quando você diz que para negar algo é preciso pressupor que esse algo exista. Nem que seja na ideia. Né? Nem que seja na ideia. Porque quando a gente diz sereia não existe, a gente sabe o que é uma sereia na ideia. Né? Então a gente nega algo que a gente sabe, pelo menos na ideia. Então, para alguém negar a Deus, é preciso pelo menos ter uma ideia sobre Deus. Né? Então, é negar uma ideia possível, nem que seja na mente. Isso é um fato. A criação revela o Criador. Nós somos criação também, revelamos o Criador. Mas só um ponto, Brisa. Deus não está em nós. Né? Porque isso é quase um panteísmo. Deus, pensando nos crentes, Deus, o Espírito habita em nós, né? Mas é diferente de dizer que ele está em nós. Isso é uma fala, cara, que pode pender para um panteísmo. Eu não quis dizer, talvez, essa frase, não. Eu quis dizer assim, Deus está em tudo que se apresenta em nós. Em nós. Quando olhamos para o nosso corpo, quando olhamos para a natureza, tudo que ele se deu a revelar e revelou através da natureza. Então, essa revelação do Senhor, ela está bem explícita, né? Então, se o homem olha para o seu, se o homem olha para o seu corpo, realmente, vai lá na faculdade de medicina e vê como são os músculos, os órgãos e tudo, e ele dizer que aquilo não tem um criador, não teve alguém que o criasse. É porque o ponto foi só esse verbo estar, né? Não é esse estar, não é o verbo, não é o melhor verbo. Revelar é a melhor coisa. Pronto. Deus se revela como criador na sua criação, em nós, na natureza, né? Ele se revela como criador. Então, pronto, é exatamente isso, né? Então, quando uma pessoa... É por isso que tem aquele livro, não sei se vocês já ouviram falar, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Norman Geisler. Ele estava ali, mas eu não... ele está ali, inclusive. Deixa eu pegar. Eu tenho outro dele, mas esse eu não tenho, não. Pronto, vou pegar aqui para mostrar. Diga aí de novo o nome. Então, vou mostrar a vocês aqui. Isso aqui, ó.
não tenho fé suficiente para ser ateu. E um detalhe, Norman Geisler era um ateu. Ele é um ateu convertido. Bota lá no zap, acho. Hein? O zap tá pegando. Voltou o Bota zap? no zap que Voltou? voltou. Acho que sim. Eita Já glória! entrou, tá vindo. Eu já tinha baixado aqui o Telegram. Voltou não. Então, Voltou não. Aqui, ó. Paradinho da Silva. Minha última mensagem foi de 11 horas. foi aqui entrou um bocado. Sincero. Voltou ainda não. Pelo menos aqui. Como é o nome do livro? Não tenho fé. O autor? O autor é Norman Geisler. Tem gente que lê Geisler. Vou escrever aqui Norman no o quê? chat. Vou escrever no chat. Pronto. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Norman Geisler. Ou Geisler. E Frank. Eita, parece que voltou mesmo aqui, ó. Eu ouvi um Voltou barulho. mesmo? Eu ouvi um barulho aqui de WhatsApp. Voltou, não é? Ei. Deixa eu ver, Clive. Voltou, Clive! Quem entrou no meu aqui? Foi. Apertou aqui, ó. Voltou. Né? Pronto, tá aí o nome do livro. Então vamos lá, continuando. Além disso, toda a ciência e tecnologia executada por não cristãos é um dos resultados da graça comum, que lhes concede fazer descobertas e invenções inacreditáveis, desenvolver os recursos da terra em muitos bens materiais, produzir e distribuir tais recursos e ter habilidade em seu trabalho produtivo. Por exemplo, meu filho precisou submeter uma cirurgia, não foi um crente que operou meu filho, foi uma pessoa, uma cirurgiã que não é cristã, mas ela estudou, Deus deu capacidade dela se formar como médica, cirurgiã, especialista em cirurgia pediátrica, e ela já operou meu filho 2 vezes, e graças a Deus, 2 cirurgias bem-sucedidas. Né? Então você perceba, de onde vem essa capacidade? Vem da graça de Deus. Deus capacitando. Então, o primeiro domínio é o domínio físico, o segundo domínio é o domínio intelectual, terceiro domínio, o domínio moral. Pela graça comum. Eita, então deixa eu fazer o seguinte, já que voltou, né, deixa eu colocar lá no grupo o... E onde é que eu pego isso agora? O menino, quem foi teu mestre? Eu queria postar lá o convite. Pronto. Essa frase é do livro. Menino, quem foi teu mestre? Bom, eu não sei postar lá, não, uma pena, mas eu tenho no meu WhatsApp. Deixa eu postar lá no grupo aqui, porque se alguém não conseguiu entrar, aí agora conseguirá. Porque eu vou postar essa frase, o link lá no grupo do WhatsApp. Né? O grupo é Fatea 10. Pronto, postando aqui, ó. Pronto, já postei lá. Pronto. Então, domínio moral, vamos lá, terceiro ponto. Pela graça comum, Deus também limita as pessoas para que não sejam tão más quanto poderiam ser. Veja, por que o mundo não está pior do que ele é? Por causa da graça de Deus que freia
A graça comum de Deus freia o pecado em muitas circunstâncias. Se as pessoas persistissem cruel tá errado. Se as pessoas persistem cruel, tá certo. Se as pessoas persistem cruel e repetidamente em aderir demais ao pecado no decorrer do tempo, Deus finalmente os entregará ao maior de todos os pecados. Abram a Bíblia em Romanos capítulo 1. Iremos ler os versos 24, 26 e 28. Alguém poderia... eu já ouvi muitas pessoas comentando isso, né? O Deus do Velho Testamento é o Deus da justiça. O Deus do Novo Testamento é o Deus do amor. Ou então alguém dizendo assim, o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. Porque como é que se diz? Estou fazendo uma coisa e pensando em outra. Porque no Velho Testamento a gente tem um Deus de muita ira e no Novo Testamento a gente tem um Deus de amor. Olha que engano. Isso é um engano. Veja o que diz Romanos capítulo 1. E aí a gente não vai ler o texto todo, mas só para vocês entenderem o que eu estou dizendo, vamos ler 1:18 e depois o 24, 26 e 28. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, o mesmo Deus iracundo do Antigo Testamento é o mesmo iracundo do Novo Testamento. O que é que muda? Muda a forma de Deus manifestar a sua ira. Olha a mudança. No Antigo Testamento, as pessoas cometiam pecado e Deus, julgava, não é assim? Vem dilúvio, Sodoma e Gomorra pega o fogo, né? o vulcão, e por aí vai. Né? O povo de Deus peca, vai para o exílio, não é assim? É destruído. Então era uma ira imediata, vamos dizer assim, imediatista. E no Novo Testamento, como é que Deus manifesta a sua ira? Verso 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências, ou seja, pelos desejos de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Ou seja, a forma de Deus manifestar a sua ira é semelhante, eu gosto dessa ilustração, não é minha, também não me lembro onde eu li, mas é a ilustração de que você vem na rua com seu cachorrinho e digamos que o seu cachorro seja um miniatura pinte -1, né? O 0 já é aquele ratinho, né? O 0 já é o ratinho. -1 é um negocinho assim, mais ou menos. Aí você vem na sua coleira segurando seu miniatura pinte -1. Do outro lado da rua aparece um pitbull sem foncieira, respirando ares de ameaça, com aquele focinho dele que parece que morde automaticamente, né? Vive mordendo, né? Aí o seu miniatura pinte -1 começa a querer ir para cima do pitbull, ciscando, aquela coisinha desse tamanho, ciscando, e você, fulano, Luluzinha, não vai, Luluzinha, ele vai te mastigar, eu não vou deixar, eu te amo. E Luluzinha, ciscando, e o pitbull só olhando do outro lado. E Luluzinha, e você não. Sua coleira é daquela que dá corda, né? Coleira pós-moderna. Que vai e volta, né? Aquela coleira que vai e volta. Parece elástico. Aí você, para ver se acalma o ânimo de Luluzinha, você solta um pouquinho a coleira. Aí Luluzinha, em vez de parar, Luluzinha toma ar, e aí é que cisca mesmo. Aquela coisinha assim. Aí você diz, tá bom, Luluzinha, tá bom. Você quer ir para o pitbull mesmo? Aí Luluzinha olha para trás e diz, quero. Aí você solta. Essas coleiras pós-modernas você também solta aqui, ó. Aí a cordinha solta. Aí ela vai-se embora para cima do pitbull. O que é que acontece? Davi não mata Golias dessa vez. Golias mata Davi.
o Pitbull pega a miniatura Pint -1, chamada de Luluzinha, e estraçalha em 1 segundo. Brá! Acabou Luluzinha. Você só fica com a coleira de lembrança. Essa ilustração é mais ou menos o que Deus faz manifestando sua ira hoje. Você quer viver no pecado? Quero, Deus. Então vai. Pronto. E pense numa ira iracunda. Porque se Jeremias 17,5, o profeta ensinou ao povo de Israel que maldito é o homem que confia no homem, então talvez não exista pior coisa do que Deus nos deixar em nós. Do que Deus dizer assim, tá bom, Bartolomeu, viva do jeito que você quer. E por que talvez não seja a pior coisa? Porque qualquer pessoa que viva segundo seu coração vai viver eternamente longe de Deus. Em choro e ranger de dente, como disse Jesus várias vezes. E tem coisa pior do que viver eternamente em choro e ranger de dente? Diga assim, não sei. A gente nem sabe o que significa viver eternamente em choro e ranger de dente. Só que o fato de chorar e ranger os dentes já denuncia que é uma angústia tão profunda que você não consegue controlar o seu maxilar de tanta angústia. E Jesus ainda acrescenta dizendo que isso é ininterrupto e eternamente, sem parar e para todo sempre. Então, olha o verso 26 agora. De novo, Deus repete a mesma coisa através de Paulo. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. E o verso 28, e, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então é assim que Deus manifesta sua ira hoje, reservando ainda o seu juízo final para o retorno de Jesus. Né? Então, as pessoas não vivem plenamente seus pecados por causa da graça de Deus, mas Deus finalmente as entrega ao maior de todos os pecados, que é viver segundo a sua própria vontade. Esse texto que o senhor leu é Romanos, é? Romanos 1, 24, 18, 24, 26 e 28. 18, 24. Mas, no caso da maioria dos seres humanos, eles não caem até as profundezas onde seu pecado os levaria, porque Deus intervém e põe freio sobre sua conduta. A falta da consciência é uma das maiores, ou a força da consciência é uma das maiores restrições divinas. Abra aí a Bíblia em Romanos, capítulo 2, verso 14 e 15. Romanos 2. Ô, professor, outro, o senhor disse que era Romanos 18. Romanos 1, verso 18, 24, 26 e 28. 28 que está aqui, só acrescentou. Acrescentei 18, o 18. Né? Isso, Brisa, acrescentei o 18. Romanos 2, verso 14 e 15, Paulo diz assim: quando, pois, os gentios que não têm a lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, Paulo está ensinando que todo ser humano, inclusive os gentios, que somos nós, então, tirando nós, tem os judeus e também está aqui no bolo, todo ser humano tem a consciência dos, que João Calvino chama isso de sensus divinitatis.
né, que é o senso do divino. Todo ser humano tem o senso do divino. E além do senso do divino, ainda tem a força da consciência, que ora nos acusa quando nós fazemos ao contrário à vontade de Deus, e ora nos afirma, nos defende quando nós fazemos algo acerca da vontade de Deus, mesmo não conhecendo a vontade de Deus. Então, isso aqui também responde uma questão. É possível alguém que não conheça a vontade de Deus realizar a vontade de Deus? Sim. E por que sim? Por causa da graça comum do Senhor. A graça comum que está presente em todas as pessoas, ou que manifesta essa consciência a todas as pessoas, elas habilitam todas as pessoas aí, em alguma medida, fazer a vontade de Deus. Agora, é claro, existem coisas na vontade de Deus que dependem de uma experiência de conversão com o Senhor. Não é como, por exemplo, o amor ágape. Só é possível viver o amor ágape quem experimentou o amor ágape. Então, quem não experimentou uma experiência de conversão com Cristo, não amará de forma ágape, ou seja, não amará incondicionalmente. Sempre haverá uma condição para se amar. Né? Então, tem algumas coisas que são limitadas pela ausência da experiência salvífica. Deus também Deus também demonstra sua graça comum por meio de advertências com relação ao juízo final no processo do mundo natural. Viver de acordo com os padrões morais de Deus conduz a recompensas no domínio natural, e violar padrões de Deus leva à destruição às pessoas, em ambos os casos, indicando a consequente direção do juízo final. Por exemplo, quando a gente é honesto, isso nos conduz a recompensas. A honestidade recompensa, o bem recompensa, trabalho árduo traz recompensa, né? Demonstrar amor traz consequências, com recompensa, bondade traz recompensa, fidelidade no casamento traz recompensa, fidelidade à família traz consequência, né? Ou recompensa, melhor dizendo. E há muitas recompensas materiais e emocionais nesta vida, e há muito mais recompensas materiais e emocionais nesta vida do que desonestidade, preguiça, crueldade, infidelidade conjugal e outras coisas erradas, tais como embriaguez, abuso de drogas, uso de drogas, né? Abuso não, porque se fosse abuso eu estaria defendendo o uso, só estaria contra o exagero, né? É o uso de drogas, roubo e assim por diante. Então, essas consequências normais do pecado ou da retidão devem servir de advertência com relação ao juízo vindouro. E, desse modo, são também exemplos da graça comum de Deus. Ou seja, se eu fizer o certo, isso também trará coisas boas para mim, porque é a lei da semeadura. Aquilo que eu planto, eu vou colher, né? Então, da mesma forma que se eu fizer coisas más, coisas ruins, eu também vou colher consequências ruins, né? Não podemos colher frutos bons de árvores ruins, nem frutos ruins de árvores boas, né? Então, é isso que ele está falando. Certo? Vamos lá, continuando. O domínio criativo agora. Deus tem permitido medidas significativas de talento nas áreas artísticas e musicais, bem como em outras esferas das quais a criatividade e o talento podem ser expressos, tais como atividades atléticas, arte culinária, literatura e assim por diante. Então, veja, essa capacidade de criar é uma dádiva de Deus, gente. É a graça comum do Senhor, né? É a graça comum.
E às vezes as bênçãos da graça comum são derramadas mais abundantemente nos incrédulos do que nos crentes. Né? Já percebeu quantos arquitetos tem que não são crentes? Diria que a grande maioria. Engenheiros, médicos, juízes, não é? Vá pensando, artesãos, né? Isso me parece que a gente também, de certa forma, deixou de ocupar espaços sociais, né? A gente deixou de ocupar espaços sociais. Porque antigamente, pensa na Idade Média, os médicos eram teólogos, os juristas eram teólogos, os filósofos eram teólogos. Né? Então, de certa forma, hoje, esses espaços sociais não são tão ocupados por crentes. Por exemplo, no curso de filosofia, no departamento de filosofia da UFPE, não tem nenhum professor crente. Nenhum professor crente. Estou pensando aqui em torno de 15 professores, 16 professores, talvez. Nenhum é crente. Vejam só. Né? Então, me parece que a gente deixou de ocupar os espaços sociais. Isso é importante a gente retomar isso. Né? Isso também tem a ver com a ideia de que nós demonizamos as faculdades, as universidades. Né? De certa forma, a gente demonizou as universidades. É claro que na universidade você vai se deparar com muita heresia, com muito princípio não cristão, mas você também se depara com isso em todo lugar. Você tem que estar preparado para dar razão da sua fé. Pronto. Né? Mas não é por isso que a gente deve abandonar esses espaços. Mas eu não acho que foi tão assim, não. Pela história, professor, foi o problema mesmo social que acabou nisso, porque quando eu ia muito para a Faculdade de Direito do Recife, na frente estava justamente as coisas dos carros dos professores, o estacionamento. E atrás era dos alunos. O que acontece? Os carros de última geração os que estavam atrás, eram os dos alunos. Sabe por quê? Porque justamente os pais pagavam muito caro para os filhos ter uma escola e ter ensino de alta qualidade, e os filhos terem o tempo todo de estudo, e eram eles que ocupavam as vagas nas federais, enquanto quando a gente não tinha essas universidades que surgiram hoje, há tempos atrás não existia, né, essas muitas e muitas faculdades particulares, veio surgir depois. Nós só tínhamos 3 particulares. E o que acontece? Então, isso fez com que esses daí tivessem altamente a capacidade e ocupassem os espaços. E os que tivessem menos condições ficaram para trás. Hoje ainda resiste um pouquinho desse negócio. Não é? Ainda existe um pouquinho desse negócio. Por quê? Porque as escolas perderam até o teor de ser chamado escolas, porque quando a gente vê o sentido aprendizado, e deixa muito a desejar. Até quando a gente vai ver na estrutura que a gente estuda sobre como deve ser uma sala de aula em termos de janela, espaço e todas as outras coisas, até na engenharia, a gente já vai olhando o que dita as regras, já está fora. E quanto mais a respeito de didático. Então, a escola perdeu sentido, os professores perderam sentido hoje para as escolas públicas. Antes era o professor que dominava, era uma extensão de casa do lar, era a escola tinha domínio sobre a criança, sobre o aluno, para aprendizado. Hoje não, hoje tudo que o aluno disser contra o professor, é mais fácil o professor ir parar na justiça, ser colocado na rua, e o aluno
aluno está lá. Então, assim, eu acho que não foi nem a omissão em si dos pais, foi a omissão dos governantes, sabe, do estatuto, dos governantes, daqueles que gritam por esse domínio da sociedade, que impõe as regras e não exerce esse poder pátrio sobre realmente as circunstâncias. Certo. Eu vou Professor, eu queria falar, vou professor. deixar a irmã Isabel falar, mas eu quero contra-argumentar, tá? Vai lá, Pois Isabel. veja só, tava assim, o senhor falou, tudo que ela falou aí realmente tem a ver. Só que não tem a ver diretamente com o fato de não ter professor crente na universidade, diretamente. Por quê? Porque é muito difícil, os alunos, quando eles entram, eles já começam a ser oprimidos. Então, eles sofrem tantas opressões que normalmente eles deixam de ser crente logo de início. Eu digo porque minha filha foi muito combatida, muito oprimida. Eu fui também muito oprimida. Minha filha fez o curso de direito. Os professores, as colegas, os próprios colegas dela, tudo assim, você direta, tudo esquerdista, tá entendendo? Tudo muitos não acreditam em Deus e combatiam ela, só que a sorte é que ela lê muito, sempre leu muito, ela sempre gostou de ler, ela nasceu dentro da igreja praticamente, e ela tinha argumentos exatamente para combater eles. E muitos diziam para ela assim: menina, tu é uma menina tão bonita, tão inteligente, vai ser crente, pelo amor de Deus. Quer dizer, crente para eles é uma pessoa, é qualquer um, menos uma pessoa inteligente, uma pessoa bonita, uma pessoa que tem uma condição melhor. Essas pessoas não servem para ser crentes. Eu Pronto. acredito que haja isso, porque eu senti muito isso na universidade, muita opressão. Teve um dia que eu falei, meu Deus, eu não queria nem ter entrado nessa universidade se fosse para isso, porque era tanto combatimento contra Deus, era tanta ofensa a Deus, que eu dizia, meu Deus, eu não queria estar aqui para ouvir isso. Entendeu, professor? Entendi. Eu acredito que seja mais desse viés aí. Pronto. Aí veja, eu vou juntar, fazer um sanduíche agora. Falar da sua fala e da de Brisa ao mesmo tempo. Veja, eu concordo que as questões sociais, elas privilegiam uma camada social. No Exato. entanto, desde 2012, nós temos sistemas de cotas nas universidades federais do país. Desde 2012. E o que eu estou falando aqui, Brisa, não é o fato de sermos maioria nas universidades. Não é o fato. É o fato de ter 16 professores no departamento de filosofia e não ter um crente. Eu disse assim, não ter um. E eu poderia aqui falar do departamento de educação, do departamento de psicologia, do departamento de artes, do departamento de arquitetura, do departamento de psicologia. Eu poderia sair dizendo aqui. Então, veja, eu discordo que é somente uma questão de ordem social. Eu vou reafirmar aquilo que eu disse. Os crentes demonizaram as universidades. E a gente entende que universidade não é lugar de crente. Infelizmente, isso é uma coisa que eu ouvi muitas vezes. Lugar de crente é no seminário, não é na universidade. E isso fez com que, veja até onde isso levou. Se eu não estou na universidade, se vocês não estão na universidade, quem vai estar lá são as pessoas que não acreditam em Deus. Elas vão ocupar os espaços. Agora, nós sairemos daqui formados em teologia para dar aula aonde? Na igreja. Eles sairão de lá formados como professores e professoras para dar aula a quem? A nossas crianças de segunda a sexta. Exatamente. Então, eu só dou aula a meu filho no domingo. Mas de segunda a sexta está o pessoal que saiu daqui da UFPE, da UPE, da Rural, para dar aula ao meu filho. Tudo entendeu? Ímpio. Entendeu? Então, esse é o problema. A gente deixou de ocupar espaços. É claro que na faculdade
na universidade você vai ouvir de tudo, e a depender do curso você vai ouvir uma ciência muito ateísta, né? Uma ciência marxista, uma ciência nietzschiana, uma ciência sartriana, heideggeriana, né? Porque em toda ciência tem um viés filosófico por trás, né? Então a gente vai ouvir muito isso, mas a gente tem que estar preparado para dar razão da nossa fé em qualquer lugar. Esse é outro ponto que eu faço uma crítica aqui aos crentes. Crente não lê Bíblia mais. Crente não lê Bíblia. Crente não estuda nem a Bíblia, que é a sua regra de fé e prática. Né? Crente se incomoda com pregação de 1 hora. De 1 hora. Passou de 40 minutos, o crente já está se cutucando na cadeira, olhando para o relógio. Então, o crente não ama a Escritura como os medievais, por exemplo, amavam. Então, eu acho que isso corrobora, o seu argumento corrobora. É claro, a questão social ela é real, né? É real. Mas, para mim, com relação ao crente, é muito mais do que a questão social. Né? É a questão da gente ter demonizado a faculdade por muito tempo, é a questão da gente não se dedicar a buscar o conhecimento fora do ambiente religioso, e também que a gente não se prepara nem para falar da nossa própria religião. Né? É isso aí. Aí, me permitam só ligar o carregador aqui do computador que eu esqueci, está descarregando. Aí, no primeiro momento que você é combatido lá na universidade, você já fica em dúvida. Você já acha que, eita, realmente, eu acho que é isso mesmo, acho que eles têm razão. Até porque você é minoria. Já voltei. Aí você acha, aí você fica até com vergonha de dizer que é crente. Ah, pois eu não tenho não, irmã Isabel. Eu já fiz até apelo. Eu já fiz até apelo na sala de aula, viu? Não, estou falando do senhor não, professor, porque, veja só, eu estou falando do jovem inexperiente que entra numa universidade, certo? Quando ele vem de uma família onde não se lê a Bíblia, onde não se tem realmente esse conhecimento que deveria ter de preparatório, certo? E depois eles chegam lá, começam a ver, quando começam os combates em cima deles, eles simplesmente desistem, muitos desistem. O pessoal da minha igreja, quando entrava um na universidade, dizia, coitado, vai deixar a graça, vai cair da graça. Pois é. Vai, entendeu? Deixa eu dizer uma coisa aí. Aí, veja, é por isso que eu disse, né? Eu vou reafirmar o que eu disse. Nós estamos deixando de fazer o nosso papel. Porque, olha, eu tenho que ensinar meu filho em casa. A igreja é uma agência do reino de Deus. Cadê os pastores acompanhando a juventude? Cadê os pastores ensinando a juventude? Também não tem. Exatamente. Então é um erro geral. Começa em casa, reverbera na igreja, e aí a gente tá, na realidade, os jovens que vão para lá e se afastam do Senhor, é porque talvez, mesmo aqui, os corações deles nunca foram do Senhor. Porque viveram a vida de... Não criaram raízes ainda, eu acredito que seja isso. Mas veja só, minha irmã, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Na parábola do semeador, as sementes que não criaram raízes frutificavam? Não. Não, Então, frutificou? Mas todo aquele que está em Cristo frutifica. Que é João capítulo 15. É isso mesmo. Então veja, o que é que significa? Significa que não estavam em Cristo, porque estar em Cristo gera fruto, né? Então falta essa preparação, falta muita coisa, falta também entender o que é conversão, não é? Porque às vezes a gente até contribui para uma falsa conversão, porque a gente quer ver tanto o filho em Cristo ou na igreja. Às vezes a gente confunde em ver o filho na igreja com ver o filho em Cristo. A gente quer ver o filho na igreja, aí bota o menino para tocar, bota o menino para cantar, bota o menino para dançar, bota a menina para isso, bota a menina para aquilo, mas nem se preocupou em saber se ele conhece a Cristo, se ela conhece a Cristo de fato. Aí a gente bota o menino e a menina na igreja, o menino e a igreja começa a conviver na igreja, e de lá vai para a faculdade, mas nunca se converteu. Quando chega na faculdade, dançou.
Exatamente. Né? Inclusive, Então, tem até um ditado lá na minha igreja que o pessoal falava assim, fala até hoje: filho de crente não é crente. isso não é um ditado da sua igreja, não. Isso é um ditado bíblico. Todo filho É? de crente é ímpiozinho. Por quê? Porque eles estão eles estão dentro da igreja, mas eles não são convertidos, na grande maioria. Não, a grande E os maioria. pais se enganam achando que é. Olha, todo ser humano nasce no pecado. Salmo 51, versículo 5. Então é necessário haver uma experiência de conversão com o Senhor para que ele seja convertido. Ele pode ser filho do pastor presidente da maior igreja do mundo. Nada disso muda. Ele nasce pecador e se não houver uma experiência de conversão, ele não é convertido, seja lá quem for. Mas vamos lá, voltar da nossa digressão para a aula de hoje. Domínio social. As várias organizações e estruturas sociais existentes são prova da graça comum de Deus. A família, os filhos, os governos e etc. Tudo isso mostra como Deus destina sua bênção de forma coletiva, né? Porque toda autoridade constituída na Terra é algo que vem da parte de Deus, porque Deus é um Deus autoritativo. Né? Domínio religioso, né? Também é outro ponto. Domínio religioso, vou mutar aqui, tem algum microfone que está fazendo uma zoada. Acho que é o de Cleaver, viu, Cleaver? Vou mutar aqui, se precisar você abre lá. Domínio religioso, até mesmo no domínio da religião humana, a graça comum de Deus produz algumas bênçãos para pessoas incrédulas. Né? A gente, inclusive, já leu aqui esse texto de Mateus 5,44. Né? 1 Timóteo 2, verso 1 e 2, está falando sobre a intercessão que a igreja deve fazer para os líderes da nação. A gente deve orar. Veja, a gente não deve defender ser humano nenhum, viu? Nem de esquerda, nem de direita, nem do centro. Eu vejo os crentes aí defendendo o presidente, defendendo o antigo presidente. Nosso papel não é defender ninguém, nem Cristo. A gente defende a fé. Porque Cristo, já pensou que Cristo não precisa da gente para se defender? Já pensou nisso? Que ele é muito maior do que nós. Né? A gente defende a nossa fé, que é o que a gente chama de apologética, que é exatamente o que Pedro diz em sua carta, que nós devemos dar razão da nossa fé. Apologética. Mas eu estou vendo os crentes defendendo político como se político fosse infalível. Me desculpe aqui a fala, uma cambada de ladrão. A grande maioria esmagadora que chega a uma posição política leva uma fatia no bolso. A grande maioria esmagadora, estou sem medo de dizer isso, se envolve em corrupção. E os crentes defendendo Bolsonaro, defendendo Lula, defendendo... Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Você pode até defender, você pode até argumentar acerca de algo que ele tem proposto para a sociedade, para o país, tal, mas defender a pessoa como se ela fosse infalível, isso é pura ingenuidade. Isso é ingenuidade, tá? Sétimo, a graça comum não salva as pessoas. Devemos compreender que a graça comum é diferente da graça salvífica. A graça comum não transforma o coração humano, nem conduz as pessoas ao genuíno arrependimento e à fé. Não é este o papel da graça comum. A graça comum reprime o pecado, mas não muda em medida alguma a disposição fundamental de alguém, nem purifica a natureza humana decaída. Se fosse assim, irmãos, todo mundo era crente. Porque Deus faz nascer o sol e a chuva, a comida, a plantinha, o pé de jambo, de goiaba, de manga, para todo mundo, todo canto dá. Se tiver uma terrinha boa e uma chuvinha, nasceu ali um pé de manga, de jaca, de banana, de graviola, de por aí vai. Trigo, soja, leite,
de vaca, de cabra, de jumenta, de mula, de o que tiver, sai. Né? Então, se fosse a graça comum, fosse meio de salvação, todo mundo era salvo. Porque Deus derrama essa graça sobre todas as pessoas. Mas não é a graça comum que salva. Finalmente, né? Mas não tão finalmente, já faltam algumas coisas aqui. Vejamos aqui razões da graça comum. Quais são as razões da graça comum? Né? Essas razões da graça comum respondem à pergunta: por que a graça comum? Ou por que não? Porque é a justificativa. Para quê? Para que a graça comum? Primeiro, para redimir os que serão salvos. Olha só. Veja, a graça comum não salva, eu acabei de dizer. Mas a graça comum, ela pode levar alguém a um processo de salvação. Olha aí, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 a 10. 2 Pedro, capítulo 3. Eita, eu primeiro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 a 10. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Isso é graça comum. Ou seja, na graça comum, Deus não deseja o mal das pessoas. Deus deseja o bem de todas elas. Né? Então, aqui uma demonstração de que a graça comum não salva, mas ela pode conduzir pessoas ao processo de salvação que só acontece pela graça especial, que a gente vai ver para a semana. Uma segunda razão é para demonstrar a bondade e a misericórdia de Deus. Né? Ou seja, a graça comum é Deus dando dádivas a todas as pessoas da face da terra. Terceira razão, a graça comum. Terceira razão da graça comum é para demonstrar, se por um lado a graça comum demonstra a bondade e a misericórdia, a graça comum também demonstra a justiça de Deus. Né? Também demonstra a justiça de Deus. E, finalmente, tem um espaço a mais aqui, a graça de Deus demonstra a glória de Deus. Porque se tudo que nós somos e fazemos, sendo crentes ou incrédulos, de bom nessa vida, é fruto da graça comum de Deus, isso mostra mais uma vez os atributos de Deus. Quem é esse Deus? Eu não sei se vocês assistiram ontem no Fantástico. Eu assisto o Repórter todos os dias. Daqui a pouco vou assistir ali. 10h40, 10h20 começa o da Band. É o último que eu assisto no dia. E eu assisto aos domingos fantásticos quando eu chego em casa. Eu gosto de ver a lorota da Globo. Né? E ontem ela colocou lá a discussão da CPI, quando um ministro, né, que é homossexual, casado com um fisioterapeuta, deu uma lição de moral bem dada, achei foi pouco, né, ao rapaz lá que fez afirmações que ninguém deve fazer, né, o fato de que a escritura não concorda com a prática homossexual e que por eu crer na escritura eu também não concordo, não me dá o direito de desrespeitar quem assim decide viver. Né? Pelo contrário, eu tenho que manifestar amor para que ele conheça o amor verdadeiro de Deus, ou o amor do Deus verdadeiro. Porque o rapaz lá disse que o Deus que ele conhecia era um Deus de amor, um Deus de inclusão. Né? É claro que Deus é um Deus de inclusão, senão a gente não estaria aqui. Porque nós não somos
melhores do que os homossexuais por sermos heterossexuais. Não. Todo aquele que comete pecado é digno do inferno. Pronto, resumiu a história. Né? Então, se nós estamos em Cristo, é puramente por causa da sua graça. Então, a gente tem que manifestar o amor de Deus para todas as criaturas da terra. E amor não é gostar. Amor está para além de gostar. E os pecados são todos iguais, né, professor? Diante de Deus. Diante de Deus, sim. Na terra, não, mas diante de Deus, sim. Né? Diante de Deus, sim. Aquela mentirinha assim. Fulana, exatamente. Começou a aula. Eu já estou aqui, mas não está. Pronto, essa mentirinha já é inferno. Direto. Se não houver arrependimento, Agora, pela graça de Deus, Cristo nos alcançou na cruz, e aí os nossos pecados foram perdoados na cruz, a nossa dívida, né? Mas ter os pecados perdoados também não nos dá o direito de viver se lambuzando na lama. Pelo contrário, exatamente. A gente tem que se santificar porque estamos na graça santificadora. Né? Então, não adianta nada, né? A gente tem que amar. Aí o cidadão lá viu a mensagem do ministro e mandou uma afirmação lá bem forte, né? Criticando lá, não é nem criticando, maledizendo lá o ministro. Né? O ministro deu essa declaração e falou que o Deus que ele conhecia era um Deus de amor, um Deus inclusivo. Né? Então eu só estou fazendo esse ponto aqui porque Deus é um Deus inclusivo, mas Deus não é um Deus que me inclui para que eu permaneça numa vida de pecado. Ele me inclui para que eu entre num processo de santificação. Vou acertar sempre? Não. Mas agora o erro não é modo de vida. O erro é acidente. Então muda esse paradigma. Então vamos lá. Nossa resposta à doutrina da graça comum. Primeiro, a graça comum não significa que aqueles que a recebem serão salvos. A gente já falou disso. Né? Ela não vem para salvar, ela vem para abençoar todas as pessoas. Segundo, devemos ser cautelosos para não rejeitar as coisas boas que os incrédulos fazem como se fossem totalmente más. Então, ciência não é má, razão não é má, nada disso é má. E outra, tudo que é verdade na boca de quem quer que seja é a verdade de Deus. Pode ser o maior ímpio da face da terra, pode ser Satanás em carne e osso, que ele nunca vai ter, né? Mas pode ser Satanás aqui na frente. Quando ele diz a Jesus assim, se tu és o filho de Deus, ele está dizendo a mais pura verdade. Porque se tu és é na nossa tradução, mas no original é já que és filho de Deus, então ele é filho de Deus mesmo. Foi a maior verdade que Satanás disse. Já que és filho de Deus, foi a maior verdade. Então toda a verdade na boca de quem quer que seja é verdade. Assim como toda bondade, assim como todo bem, assim... Então a gente não deve desperdiçar as coisas por causa das pessoas. Porque pessoas más podem dar bons frutos aos seus... Por exemplo, Jesus disse, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Exato. Né? Então a gente não deve desperdiçar somente pelo rótulo. Porque por trás de um rótulo feio pode ter uma coisa boa. Né? Terceira e última lição dessa noite. A doutrina da graça comum deve conduzir nosso coração à extrema gratidão a Deus. Porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, temos e somos pela graça de Deus. Diga, minha Brisa, quer falar? Eu quero. Quando o senhor estava falando sobre mentirinha e essas coisas, eu me lembrei num acontecimento
que teve com a nossa professora Vanessa Bastos, né? Uma professora maravilhosa, mas ela lá em Alagoas, aí ela não pôde vir que o esposo dela estava doente. Então a aula da convalidação foi online. E eu vi, teve, aí quando ela chegou assim, ela sabe que nas aulas eu sempre perguntava, e aí a gente debatia e falava muito assunto. Eu sou uma pessoa de falar demais, né? Eu falo pelos cotovelos. Aí o que acontece? Aí ela olhou assim e disse, Brisa, você viu isso, isso, isso. Eu estava vendo as outras coisas que tinham sido postadas, mas no intermédio da aula, mas eu estava com tanta dor na coluna que eu fiquei parada. Eu não almocei nesse dia. Fiquei de manhã até o término da aula sentada nessa cadeira. E ali eu já tinha ouvido os alunos falarem certo tipo de coisa, então quando ela me perguntou, eu poderia chegar e dizer assim, vi sim, isso quer dizer isso, isso, isso. Na minha mente eu sabia do que era a resposta e o que deveria dizer. Mas quando ela me perguntou, eu disse, professora, eu tenho que ser sincera com a senhora e diante de Deus. Eu não vi o que a senhora colocou, esse vídeo lá, que enquanto os alunos foram almoçar, eu estava escrevendo tudo sobre os vídeos que a senhora tinha colocado da aula, e eu escrevendo atrás da apostila. Então, assim, quando voltou, eu não tinha visto que tinha um primeiro que tinha sido postado. Então, esse daí eu não vi. Eu sei a resposta, mas se eu disser que eu vi, eu não vi e não analisei o vídeo. Entendeu? Porque assim, você tem que ser sincero, se vai tirar 7, se vai tirar 7,5, 8, mas você tem que usar de sinceridade. Eu me lembro de minha avó, que minha avó dizia assim, olhe, pecado, tanto faz pegar uma agulha e roubar uma agulha, é o mesmo que roubar uma carteira cheia, lotada de dinheiro. Eu olhava assim, eu dizia, que história da minha avó. A pessoa roubar uma agulha tem a mesma simbologia, o significado mesmo de pegar um monte de dinheiro. Eu não entendia o que ela estava querendo dizer, mas só vim compreender depois de adulto, porque é justamente isso. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão, né? Para Deus tudo é pecado, tudo que desvirtua, tudo que está fora da sua lei, dos seus preceitos, de princípios que ele deixou para a gente, é pecado e está acabado, não é não? Exatamente. Glória a Deus. Exatamente, né? Então vamos lá, gente. Eu não vou fazer a chamada por aqui, porque eu não preparei a caderneta. Eu tenho que saber de Maiara se todos os estudantes do bimestre passado estarão para este trimestre também. Eu devo perguntar isso a ela amanhã. Eu ia perguntar hoje, mas o WhatsApp tem problema. Então, mas na próxima segunda eu faço a chamada já. Aí peço que vocês registrem presença no WhatsApp, já que ele retornou, tá bom? Coloquem o nome de vocês lá e a presença, tá?